Olá, eu sou o pastor Milton Monte, atualmente gerente executivo de comunicação e mobilização da Junta de Missões Nacionais. É um prazer falar com você que é um promotor, que está querendo aprender mais ou que deseja ser um promotor aí na sua igreja. Eu quero falar com você sobre a mobilização missionária. É uma tarefa nova. Se a gente procurar na Bíblia, por exemplo, de mobilizadores, você não vai encontrar um exemplo direto. Você pode até encontrar um que se aproxime disso, mas eu não encontrei nenhum exemplo direto. Por quê? Na época do Novo Testamento, a mobilização missionária não era exatamente uma tarefa necessária. Você tem o caso da igreja da Macedônia, a igreja dos Filipenses, que foi excluída de uma campanha. Eles não participaram da campanha, ou não iriam participar da campanha, porque na organização daquela campanha, que foi a primeira campanha missionária da história, foi sugerido que eles não deveriam participar. Por quê? A campanha era para ajudar pessoas pobres, pessoas que estavam com necessidade, passando fome. Como pedir para uma igreja que também passa necessidades, que também está por uma situação de fome até, para ajudar os outros? E aquela igreja, segundo Coríntios capítulo 8, foi até os apóstolos e pediu com muitos rogos, como se insistisse pelo privilégio de participar daquela campanha. Então veja que a mobilização missionária no Novo Testamento não era grande necessidade. Havia sim alguns desafios, mas as igrejas eram já mobilizadas. Isso não acontece tanto nos nossos dias. Aí a gente vai encontrar a mobilização missionária como tendo, de certa forma, uma origem em um pastor da Inglaterra de nome Andrew Fuller. Você conhece muito bem o pastor que foi abençoado pela mobilização de Andrew Fuller, que é William Carey, o chamado pai das missões modernas. Aquele jovem que apresenta uma proposta de envio de missionários da Inglaterra para a Índia e que o presidente daquela associação de igrejas diz a clássica frase: jovem, sente-se. No dia que Deus quiser salvar os pagãos, fará isso sem mim e sem você. Carey não sentou, pelo contrário, ao longo do ano, sentou sim naquela reunião em respeito, mas ao longo do ano ele trabalhou para convencer as igrejas a enviarem um missionário que foi ele próprio. Ele foi um mobilizador. Mas agora Carey estava na Índia. E antes de ir para a Índia, Andrew Fuller, seu irmão, seu amigo, seu colega, pastor, disse: Carey, você pode ir, porque eu vou ficar na Inglaterra e vou mobilizar recursos, mobilizar vocacionados, para que não faltem recursos e vocacionados lá na Índia, onde você vai estar trabalhando. Foi Andrew Fuller que criou a expressão segurar as cordas, como se Carey estivesse descendo em um buraco para salvar vidas, resgatar vidas, e tão importante quanto quem desce é quem fica em cima, segurando aquela corda. Esse princípio, esse está na Bíblia. É o princípio lá de quando Davi voltou de uma batalha, que foi dividir os despojos, e as pessoas ficaram perguntando: mas teve alguns que não foram para a guerra, eles não merecem ganhar. Se estabeleceu que o direito do que vai para a batalha e do que fica é o mesmo direito. Você está vendo aí na tela a referência bíblica para essa informação. Então, isso é mobilizar, é segurar as cordas, é apoiar, divulgando, orientando, ensinando, despertando, mobilizando, para que quem está no campo não tenha necessidade de novos recursos, sejam a intercessão, seja a oração, sejam vocacionados. Isso é mobilizar. Você, querido promotor, tem o desafio. Você, a gente diz que é chamado para ficar. Você não é um quase missionário, você é um missionário para ficar. Você não é alguém que Deus meio que castigou você porque você não teve coragem de ir para o campo. Não. Você é alguém que Deus chamou para ser uma voz dele, alguém que vai ser usado pelo Espírito Santo na sua igreja para despertar vocações, para despertar intercessores, para despertar a generosidade, acima de tudo, despertar a igreja a amar e se envolver com a obra missionária em todos os seus aspectos. Na sua comunidade, na evangelização, no discipulado de pessoas próximas a você, na obra estadual, na obra nacional e na obra mundial, que é o princípio de Atos 1:8. Então, a mobilização missionária é a tarefa usada por Deus, a tarefa da pessoa usada por Deus,
de fazer com que a igreja ame ser igreja, porque ser igreja é fazer missões. E eu oro para que você seja bênção de Deus. Nós temos um pastor muito conhecido no Brasil, pastor Jonas Elton. Foi pastor da 4ª Igreja de Cardoso Moreira, uma igreja extremamente missionária, que continua missionária, que faz campanhas extraordinárias, sustenta missionários, se envolve com a obra missionária de uma forma espetacular. Pastor Jonas Elton não era envolvido com missões. Ele dá esse seu testemunho. Mas uma promotora falou tanto com ele, orou, trabalhou tanto com ele, que pastor Jonas Elton é um dos exemplos de pastores mais envolvidos com missões. Isso é mobilizar, e eu espero que Deus use você, e você vai aprender dicas ao longo desse curso, para que você seja tão bem sucedido quanto aquela promotora que ganhou o coração do pastor Jonas Elton. Que Deus use você para ganhar o coração da sua igreja, de outras pessoas, para avançarmos mais e mais na conquista da pátria, do seu estado, do seu bairro, até os confins da terra. E como diz a nossa campanha de missões mundiais, até que ele venha. Deus te abençoe.